Olá, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. O nosso grupo é composto por Kimberly Medeiros, Larissa Almeida, Micaele Godoy e Raissa Carneló. Para falarmos de Egito Antigo temos que voltar para muito tempo atrás. Quando as terras do Egito ainda dominavam o norte da África. Primeiramente, vamos começar a dar a introdução ao Egito Antigo. A civilização egípcia se desenvolveu em volta do rio Nilo, um oásis no meio do deserto Saara, que propiciou a fixação do homem com água e solos férteis. E assim, para proteger suas vilas e moradias das inundações, os egípcios construíram diques e canais de irrigação para levar água a regiões mais distantes. Então agora vamos começar a história do Egito. Ela se divide em dois períodos. O pré-dinástico, de 5.000 a 3.200 a.C., onde foi a formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia de faraós. E o dinástico, de 3.200 a 1085 a.C., com três fases principais: Antigo, Médio e o Novo Império. De 3.200 a 1085 a.C. Período dinástico. Nessa época foi constituídas as pirâmides e havia um grande crescimento territorial e econômico. O Antigo Império. De 3.200 a 2.423 a.C. Neste período, faraós conquistaram enormes poderes religiosos, militares e administrativos. Mas, por volta de 2400 a.C. houve uma série de revoltas lideradas pelos líderes administradores dos nomos com o objetivo de enfraquecer o poder centralizador do faraó. Com isso, o Egito entrou num período de declínio e guerra civil. Médio Império. De 2160 a 1730 a.C. Representantes dos nobres de Tebas, cidade da Grécia, reuniram forças para acabar com as revoltas, assim essa cidade acabou tornando a capital e dela surgiram os faraós dos pró. Depois disso o Egito teve estabilidade política e crescimento econômico. E agora? O Novo Império. De 1500 a 1085 a.C. Os egípcios invadiram cidades de Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. Povos submetidos eram obrigados a pagar tributos em ouro. E assim, em 1167 a.C., revoltas populares agitaram o Egito, com a maioria da população em volta de tributos pesados, afundando na pobreza, enquanto faraós e chefes militares exibiam luxúria. E por fim a decadência do Egito. Após o século XII a.C., o Egito foi invadido por vários povos. 670 a.C., os assírios dominam o Egito por 8 anos. Após libertar-se dos assírios, o Egito começa a fase de recuperação econômica e cultural, conhecida como Renascença Saíta, devido ser impulsionada por soberanos da cidade de Sais. Mas isso durou pouco, pois, em aproximadamente 525 a.C., persas conquistam o Egito. E da mesma forma, quase 2 séculos após, vieram os macedônios, comandados por Alexandre Magno, que derrotaram os persas. Sendo em 30 a.C. o Egito dominado pelos romanos. Agora vamos falar sobre o espaço geográfico. Situado no nordeste da África, o Egito Antigo limitava-se ao norte com o Mar Mediterrâneo, ao sul com a Núbia, hoje, o atual Sudão, a leste com o Mar Vermelho e oeste com o deserto da Líbia. O seu território estreito e comprido dividia-se em duas grandes regiões. O Alto Egito, região do Vale. E o Baixo Egito, região delta do rio Nilo.
O vale compõe-se de uma faixa que se estende pelas margens do Nilo, com cerca de 1.000 km de comprimento por 10 de largura. Por ser uma região de clima seco e área desértica, os egípcios da região do vale souberam aproveitar as enchentes periódicas do rio Nilo para obter água e tornar a terra propícia à prática da agricultura. Vamos passar para a próxima parte? Então vem aí. Sociedade. A sociedade do Egito era constituída por faraós que eram considerados deuses vivos, com autoridade absoluta. Apenas altos dirigentes e chefes de províncias podiam questionar algumas de suas ordens. E assim abaixo do faraó a sociedade era dividida em dominantes e dominados. Grupo dos dominantes. Nobres, comandavam províncias ou principais postos do exército, os cargos eram hereditários. Sacerdotes, presidiam cerimônias religiosas e administravam os bens do templo, desfrutavam da enorme riqueza proveniente das oferendas. E escribas, funcionários públicos que cobravam impostos, fiscalizavam a economia, organizavam as leis. Todos sabiam ler, escrever e contar. Já os grupos dos dominados. Artesãos, trabalhadores urbanos como barbeiros, ferreiros, barqueiros, tecelões, carpinteiros. Muitos trabalhavam em construções e viviam quase sempre na pobreza. Felás, camponeses ou trabalhadores das obras públicas, transporte. Eram a grande maioria dos egípcios e viviam na miséria. Escravos, presos de guerra, trabalhavam nos serviços mais pesados como as pedreiras. Viviam precariamente, mas tinham alguns direitos, como casar com pessoas livres, possuir bens, testemunhar. Alguns tinham altas colocações, inclusive alguns estavam entre os escribas. Camponeses não tinham descanso mesmo durante as cheias, nesse período fabricavam e consertavam utensílios e, por vezes, eram chamados para as obras dos faraós. Quando as águas desciam, eles consertavam os estragos feitos por ela, consertando canais e reforçando a margem do rio. A irrigação era diária, devido à força do sol e à noite os camponeses verificavam os utensílios e fabricavam cordas. Alimentavam-se de pão, cerveja e legumes e, às vezes, peixe e frutas. Eram muito magros com essa alimentação. Os gordos eram de classes abastadas, e eram considerados elegantes. Agora vamos falar sobre religião. A religião do Egito Antigo dominava todos os aspectos sociais e egípcios. Era politeísta, cada região possuía seus deuses. A unidade política egípcia organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Entre eles se destacavam Ra, Ator, Horus, Khnum, Maat, Ptah, Set, Sobek, Osíris, Ísis, Tefnut, Shu, Geb, Amon, e entre outros. Agora vamos falar sobre a base econômica do Egito. A economia no Antigo Egito era baseada na agricultura. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho, algodão, legumes, frutas e papiro, planta com a qual faziam um papel de boa qualidade. Também criavam animais e a mineração de ouro e pedras preciosas. O rio Nilo era uma dádiva dos deuses para os egípcios. Essas terras cultivadas pertenciam ao faraó, considerado pelo seu povo como o senhor absoluto. No entanto, as terras eram controladas pelos sacerdotes, escribas e chefes militares que administravam os trabalhadores livres e os escravos que ali cultivavam a terra. Uma das características da economia egípcia era o poder centralizador do Estado na figura do faraó. Os povos egípcios comercializavam através do mar Mediterrâneo, ao que tudo indica, foram os precursores.
Eles produziam armas, barcos, cerâmica, tijolos, vidro, cobre, bronze, etc. Tudo isso era feito na indústria artesanal que eles construíram. Os egípcios não conheciam o dinheiro, por isso, eles compravam e vendiam através de trocas. Essa atividade atingiu seu apogeu no Novo Império, quando se intensificaram os contatos comerciais com a ilha de Creta, Palestina, Fenícia e Síria. E para terminarmos o nosso assunto sobre Egito Antigo, vem aí. Renovações. O Egito Romano foi uma sociedade multicultural, onde a cultura egípcia conviveu com outras tradições culturais, notadamente a grega e a romana, das quais sofreu influências, mas também deu contribuições importantes. Nesse contexto de amplo contato cultural, podemos observar a sociedade egípcia do período tanto do ponto de vista da manutenção de uma tradição e de uma memória, quanto também podemos considerar as modificações sofridas no decorrer do tempo, entre os séculos I a.C. e IV depois de Cristo. E assim, com tudo isso que estudamos, foi possível perceber as mudanças e permanências da tradição egípcia neste período. E assim, terminamos o nosso trabalho. Vimos muito sobre o Egito, e espero que tenham gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.